Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Martins e hoje nós vamos trabalhar no curso de resolução de questões de língua portuguesa da Banca Legale, né? A ordem das questões é exatamente a mesma ordem que está no material disponível para vocês aí, tá? Claro, aqui eu usei slides, aí vocês têm um PDF, mas a ordem é exatamente a mesma, abordando os diferentes conteúdos que a Legale exige em seus concursos. Claro, eu coloquei mais questões daqueles conteúdos que ela exige mais, ou dos mais complexos, e menos questões daqueles em que ela exige menos, certo? A Banca Legale é uma banca que tem, em termos de português, uma postura muito tradicional. Ela usa muito a gramática normativa da língua portuguesa, que é uma gramática mais antiquada, lá de 30, 40 anos atrás. Então, o foco sempre é a gramática normativa, diferentemente de outras provas mais modernas, de outras bancas mais modernas, que procuram associar muito gramática à semântica, à interpretação de textos. A Legale não costuma fazer isso, ela costuma focar realmente na gramática tradicional, ok? Vamos começar então? Primeira questão diz assim: a alternativa que apresenta somente palavras paroxítonas é... Tomem cuidado, porque até nesse caso aqui, vocês vão ver, né? Já aparece uma situação que as pessoas estranham, né? Porque quando a pessoa fala oxítona, proparoxítona, paroxítona, né? A pessoa pensa já em acentuação gráfica, acento agudo, acento circunflexo. Cuidado, porque na verdade ela pode estar falando de acento tônico. O que é acento tônico? Sílaba mais forte. E aí nós temos 3 acentos tônicos somente. Oxítonas, última sílaba mais forte. Paroxítonas, penúltima sílaba mais forte. Proparoxítonas, antepenúltima sílaba mais forte. É exatamente disso que a banca está falando aqui. Então não dá para considerar somente o acento gráfico, até porque vai haver palavras sem acento gráfico, mas com acento tônico. Bom, eles querem somente as que são paroxítonas, mas harém é oxítona, néctar é paroxítona e filantropo, nem tem acento gráfico, mas é assim que se fala, filantropo é paroxítona. Então, por causa da palavra harém, não é a letra A a resposta. Na letra B, fluido, sem acento é fluido. Com acento gráfico é fluido. Entenderam, gente? É diferente, tá? Fluido é paroxítona, humus é paroxítona, mas refém é oxítona. Por isso não é essa a resposta. Na letra C, âmbar é paroxítona, arrátel é paroxítona e ambrosi, o A fica sozinho lá na última sílaba. Então, como o zi é forte, é uma paroxítona, portanto, essa é a resposta correta. Na letra D, ágape é proparoxítona, década é proparoxítona e êmbolo é proparoxítona. Essa aqui era para enganar quem não sabe os conceitos de proparoxítona e paroxítona. E a letra E, pântano é proparoxítona, dúctil é paroxítona e ureter, vejam que não tem acento agudo, então é ureter, assim como é cateter, o pessoal fala catéter, né, pessoal da área da saúde, eu sei porque volta e meia eu estou envolvido com o hospital, etc. Eles falam muito catéter, mas não é catéter, o certo é cateter, porque não tem acento gráfico. Ureter é oxítona, por isso a resposta correta realmente é a letra C. A palavra rasteirinha é um diminutivo da palavra rasteira, que é típica questão errada da Legale. Por que é uma questão errada, gente? Porque sem contexto, ou seja, sem a gente saber do que ela está falando, de que tipo de rasteira ela está falando, tu nem sabe dizer o que rasteira é. Gente, rasteira pode ser um substantivo. Dar uma rasteira em alguém é um substantivo. Agora, ela é uma pessoa rasteira, uma pessoa baixa, já vira adjetivo. Então é uma questão muito complexa e eu diria errada. Aliás, eu diria que há duas, sem contexto, há 2 possibilidades de resposta aqui. Eu vou dar que foi a oficial, mas eu diria que essa questão teria mais de uma. Bom, o hiato não é hiato porque o ei que está ali é ditongo. Rasteira é ditongo, então a letra A está eliminada. Um ditongo nasal é ditongo, mas não é nasal, é oral. Ditongo nasal é aquele que sai pelo nariz. Então a letra B está errada. A resposta correta é a letra C, substantivo abstrato, que pode ser. Rasteira pode ser um substantivo, ok? Uma palavra tritonga, não porque não tem ali vogal, semivogal, ou semivogal, vogal, semivogal. Não tem um tritongo na palavra, então esta é eliminada. Mas rasteira poderia ser um adjetivo. E por isso esse questionamento.
Fora de contexto, rasteira poderia ser um adjetivo. Então, depende de texto, só que muitas vezes a Legale sequer coloca texto nas suas provas. Esse é o erro, tá? Então, segundo a resposta oficial, letra C. Assinale a alternativa incorreta em relação às afirmações que são feitas em cada uma das alternativas. Enfrentam há mais letras do que fonemas. Vejam que essa questão eles pedem a incorreta, a errada, tá? Enfrentam, está correta, que há mais letras do que fonemas. Por quê? Porque aquele em que aparece lá no início é um dígrafo. Se não estiver na última sílaba, é dígrafo. Então tem mais letras do que fonemas. Então os dois em, que enfrentam, tem dois em. Os dois em representam dígrafos, então tem dois fonemas a menos. Essa está correta. B, em consequências, o QU representa dígrafo. Errado, porque o QU só vai ser dígrafo se o U não tiver som. Se for um QU antes do E ou antes do I, sem som. E em consequências, o U tem som, a consequências. Então não é dígrafo não, contam-se os dois fonemas. Essa é incorreta, portanto é a resposta correta. Na palavra conscientemente, há 15 letras e 11 fonemas. Bom, inconscientemente eu tenho ON, que é dígrafo, SC, que é dígrafo, EM, que é dígrafo, e o outro EM, que também é dígrafo. Então eu desconto 4 fonemas, portanto 15 letras e 11 fonemas. Na palavra história, a letra H não representa fonema. Correto, H é início de palavra, não tem som nenhum. Correta a letra D. Em E, em deseja, o número de letras é igual ao número de fonemas, sim, porque não tem nem dígrafo nem dífono. Resposta, então, letra B. A palavra econômica e pública, a Legale consegue errar até no enunciado, né? Não é a palavra econômica e pública, são as palavras, né? São duas, né? A palavra econômica e pública recebem acento gráfico. Olha só que coisa, né? Linda isso daqui, né? Recebem acento gráfico em função da mesma regra, gente. As duas são proparoxítonas. Alívio e aleatório são acentuadas em razão da mesma regra. Ambas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente, tá? Por sua vez, esquecê-las e já são acentuadas por regras distintas, né? Por sua vez, né? Então, esquecê-las, o que que é? Oxítona, esquecer, oxítona. Mas o já é acentuado pela regra dos monossílabos tônicos. Então, ficou mesma regra, regras distintas. Por isso, a resposta correta é a letra A. Assinale a alternativa em que a retirada do acento gráfico forma outra palavra existente na norma culta da língua portuguesa. Essa é uma questão comum de várias bancas diferentes. Fundatec, FAURGS, né? Normalmente as bancas gostam dessa questão de tirar o acento e ver se o que sobrou lá existe, né? Se eu tirar o acento de A, não existe A sem acento gráfico. Carência, carencia, também não existe sem acento gráfico, carencia, né? Unico também não existe, mas medira existe. O que é medira, gente? É o pretérito mais que perfeito do verbo medir, eu medira, né? Então, essa existe sem acento gráfico. Plastico não existe, tá? Existe plastifico, mas não plastico. Resposta, então, letra D. São acentuadas pela mesma regra as palavras da alternativa. Só fé revisará, né? Não, porque só e fé são monossílabos e revisará é oxítona. Então não é a mesma regra. E ou é, né? Deveria ser é, ali não aparece o acento, acho que por uma questão de digitação, imagino eu, eles não iam fazer isso aqui na questão, né? Seria monossílabo tônico, você oxítona, ímpeto proparoxítona. Nenhuma das três segue a mesma regra. Plástico, único e medirá. Plástico e único são proparoxítonas, mas medirá é oxítona, então não é a resposta também. Família, carência e intolerância são acentuadas por serem paroxítonas, terminadas em ditongo crescente. Portanto, essa é a resposta correta. A, egoísmo e Fabrício. A é monossílabo, egoísmo, regra dos hiatos. Fabrício, paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, a única correta aqui é a letra D. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam um número de letras equivalente ao número de fonemas. Para ser isso, gente, tem que ter uma palavra que tenha o mesmo número de letras e de fonemas, tá bem?
Passamos, já não é, porque o SS é dígrafo, desconta um fonema. Rotina é, defendendo não é, porque tem dois dígrafos, o em e o em. Então, a letra A não pode ser a resposta. Quando não pode ser a resposta, porque o an é dígrafo, o QU não é, mas o an é, então desconta um. Nosso SS é dígrafo e depende em é dígrafo, então a letra B não poderia ser. Poderosa não tem dígrafo nem dífono, mesmo número de letras e fonemas. Caiu, igual número de letras e de fonemas. Declaração não tem dígrafo nem dífono, igual número de letras e de fonemas, essa é a resposta correta. Infidelidade tem o in, que é dígrafo. Coração, mesmo número de letras e de fonemas. Esconderijos tem o on, que é dígrafo. Então, não poderia ser realmente a letra D, porque tem duas que não têm o mesmo número de letras e de fonemas. Na letra E, forrar tem o RR, que é dígrafo. Portanto, um fonema a menos. Descrição não tem nem dígrafo nem dífono, mesmo número de letras e de fonemas. Mesmo número de letras e de fonemas. O problema na letra E é a palavra forrar. São acentuadas pela mesma regra da palavra juízes, a palavra da alternativa. Olha a maneira como eles elaboram. São acentuadas a palavra. Não, né, gente? É acentuada pela mesma regra a palavra, né? É difícil. A palavra juízes, a palavra da alternativa. Juízes é a regra dos hiatos, tá? Árabe é proparoxítona, não é a mesma regra. Ódio, paroxítona terminada em ditongo crescente, não é a mesma regra. Ruída é a mesma regra de juízes, regra dos hiatos, tá? Atlântica é proparoxítona e exército é proparoxítona. Então, a letra C é a resposta. Assinale a alternativa que apresenta a correta separação de sílabas. Pneumático, errado, né, gente? Não pode existir uma consoante isolada na sílaba, sem estar acompanhada de uma vogal. O pneu é junto, o P é junto com o neu, é pneu, pneumático. Na letra B, absoluto, está errado porque o ab faz uma sílaba, depois soluto, errado, portanto. Secretaria está errado porque separaram como se fosse secretária, só que não tem acento. É secretaria, o A fica isolado, portanto, errada a letra C. Bisneto está correta e cisplatino está errado no plati. Deveria ter um hífen ali, cisplatino. São acentuadas pela mesma regra da palavra hífen, né? Aqui, da maneira como a Legal elabora as questões, parece que tem mais de uma resposta, né, gente? São acentuadas, não é acentuada, é uma só, né? Hífen, o que é? É paroxítona, né? Então, eu tenho que procurar uma outra paroxítona. Lelo, lê, é uma oxítona. Pólen é paroxítona, portanto, essa é a resposta correta. Anzóis é de tongo aberto, aquele ei, oi, el, que só vai ter acento se estiver na última sílaba, né, na oxítona. Itaú é regra dos hiatos, tá? E estás, regra das oxítonas. A única paroxítona, então, é a letra B, pólen. A palavra estudam possui, já a resposta está correta na letra A, 7 letras e 7 fonemas. Que o pessoal cai muito nessa pegadinha aqui, porque, professor, mas o am não é dígrafo? Não. Não é, tá? Até vou colocar no quadro aqui para vocês lembrarem depois, ó. Am, em, en, om e on, dígrafos. Mesma sílaba, não podem estar na última sílaba. Tá? Então, esses 5 amigos aí, tá? Se estiverem na última sílaba, eles não são dígrafos, eles são ditongos. Se eles são ditongos, contam 2 fonemas normalmente, tá? Am, em, aí vocês vão dizer, mas e o an, an? Não existe palavra em português terminada com an. Então, nem coloquei ali, é am, em, en, om, on, tá bem? Tá, por isso que a resposta correta é a letra A. 7 letras e 7 fonemas, cada letra aí representa um fonema. São acentuadas pela mesma regra as palavras da alternativa.
Elétricos, proparoxítona. Homicídios, paroxítona terminada de tom crescente. Epilético, proparoxítona, né? Então, a resposta não é a letra A, porque homicídios é paroxítona terminada de tom crescente e as outras são proparoxítonas. Letra B, inquérito é proparoxítona. Containers é proparoxítona e epilético é proparoxítona, portanto, essa é a resposta correta. Família é paroxítona terminada de tom crescente. 3 é monossílabo, uma sílaba só. E elétricos, proparoxítona, nenhuma das três é acentuada pela mesma regra. Família, paroxítona terminada de tom crescente. Cadáver, paroxítona em geral, tá? E 3, monossílabo, não são a mesma regra. Inquérito é proparoxítona, 3 é monossílabo e homicídios é paroxítona terminada de tom crescente, por isso a resposta correta é a letra B. O vocábulo do texto cuja acentuação gráfica se justifica pela mesma regra de cadáver é paroxítona. Família é paroxítona. Sim, isso aqui é um erro que a Legale cometeu nessa prova aqui, gente. Por quê? Porque as gramáticas em geral, e mesmo as outras provas de concurso, separam as paroxítonas terminadas em tom crescente das paroxítonas em geral. Nessa questão, eles confundiram as coisas, tá? Como ambas são paroxítonas, só pode ser essa a resposta correta, família. Mas assim, pelo certo, não é. Pelo certo, família é paroxítona terminada de tom crescente e cadáver, assim como pólen, assim como pólux, são paroxítonas em geral. São outra regra, mas aqui eles misturaram as coisas, tá? Elétricos é proparoxítona, epiléticos é proparoxítona, containers é proparoxítona e 3 é monossílabo. Por isso só podia ser a letra A, não tinha outra alternativa possível. Assinale a alternativa que sofre o mesmo processo de formação da palavra encruzilhada. Estamos falando agora de prefixo, sufixo, né? Depois existe a possibilidade de ser justaposição, aglutinação, ou então a derivação parasintética. Tudo isso vai entrar a partir de agora nessas próximas questões. Gente, encruzilhada, o que é? É derivação parasintética, né? O que é isso? Dá uma olhadinha na minha apostila lá, na apostila do meu curso de língua portuguesa para concursos, a apostila usada para vários cursos diferentes, para vocês verem, derivação parasintética ou parassíntese, porque o radical é cruz, tá? Se eu tirar o em, não existe cruzilhada. Só posso tirar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, tirar o em para um lado e o ada para o outro, aí fica, né? Inclusive tem que tirar o zilha também, né? E aí o ilha, né? Aí eu tenho lá o cruz, que é o radical, tá? Agora, eu não posso tirar só o prefixo ou só o sufixo. Quando isso acontece, se chama derivação parasintética, tá? A letra A não é a resposta correta. Por quê, gente? Porque a alfabetização veio de alfabetizar, tem o sufixo são. Eu posso tirar aquele são lá se eu quiser. Portanto, não é a letra A é sufixação. Carinhoso vem de carinho, só tem sufixo, então é sufixação. Emudecer é a resposta correta. Por quê? Emudecer, se eu tirar o E, mudecer não existe. Eu tenho que tirar o E e o ECer ao mesmo tempo. Então, eu tenho que tirar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Isso é a derivação parasintética, essa é a resposta correta. Descrer já estava lá nas paroxítonas, né? É a palavra prefixada, tá? É uma prefixação. E papelaria vem de papel, mas aria é sufixação. Por isso que a única que é formada por parassíntese é a letra C. Em intimidade da gente é irreproduzível, qual processo de formação sofre o termo em destaque? Vejam que irreproduzível é diferente do que a gente viu antes. Por quê? Porque irreproduzível vem de produz, tá? Do verbo produzir. Mas eu posso tirar, se eu quiser, por exemplo, o irre e colocar produzível. Eu posso colocar reproduzível, tirando o i. Quer dizer que eu posso tirar o prefixo, eu posso tirar o sufixo, então já não é mais parassíntese. Aqui eu tenho o prefixo mais sufixo. Ou seja, eu tenho i e re, que são prefixos, produz ou produzir, que é o radical, e o vel no final, que é sufixo, mas eu posso tirar separadamente um ou outro. Então é prefixo mais sufixo, não é parassíntese.
A palavra avariada, título do texto, é formada pelo processo de sufixação. Avariada vem de avariar, ou avaria, né? Avaria é do verbo avariar, né? Avariar dá origem à avaria por derivação regressiva e dá origem à avariada por sufixação, que tem o sufixo lá ada. Leia o fragmento a seguir para responder a questão. Trata-se de uma pessoa, deve ser aqui erro de digitação, né? Não pode ser que a Legale tenha cometido esse erro, né? Eu até nem vi na hora de passar a questão. Trata-se de uma pessoa tão especial, tão rara, tão fundamental, que medirá os gestos e revisará os ímpetos. Faz questão de expor publicamente o que confia em segredo e não dá chance para mentiras e ambiguidades. Em medirá, o fragmento em destaque se classifica como? Como que, gente? Aquele irá é que dá o tempo e o modo. Aquele irá indica que é futuro do presente do indicativo. Então, é a desinência de tempo e modo, ou de modo e tempo, é MT. Aquelas letrinhas que aparecem no fim, depois do radical, podem ser desinência de modo e tempo, se indicarem o tempo e o modo, ou lá no fim, às vezes, aparece a desinência número pessoal, que dá a ideia se é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Nesse caso, não tem desinência número pessoal, só tem desinência de tempo e modo, que é o rá. Então, a resposta correta ficou letra B. Verifique as afirmativas abaixo, assinalando V ou F. Na frase, gostaria que ela chegasse mais cedo, temos, respectivamente, futuro do pretérito indicativo e futuro do presente do subjuntivo. Gostaria, tem uria, indica que é futuro do pretérito indicativo, certo? Mas chegasse não é futuro do presente do subjuntivo, gente. Aquele SSE é a desinência modo temporal de pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, a primeira é falsa. A segunda, na frase, isso permitiu que ingressassem em uma universidade conceituada, temos, respectivamente, pretérito perfeito indicativo, certo? Permitiu é o pretérito perfeito, é o passado do verbo permitir, passado acabado, correto, portanto, e pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o ingressassem, que tem aquele SSE, que é de pretérito imperfeito do subjuntivo. Essa, então, é verdadeira. A forma derivada presente do subjuntivo é proveniente do presente do indicativo. É certo, gente, está correto isso. Quando eles colocarem isso na prova, é meio raro de cair isso daqui, mas se eles colocarem, o presente do subjuntivo vem do presente do indicativo, tá? Muda lá a vogal temática e tal, mas ele vem, é derivado do presente do indicativo. Então, é verdadeiro isso daqui. Na frase, adoraria que o Bernardo voltasse logo, temos, respectivamente, o futuro do pretérito indicativo, certo? Adoraria, tem uria, que é futuro do pretérito, e pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o voltasse, que tem o SSE. Correto, portanto. Então, ficou F e o resto tudo V, o que dá a letra B.